Santo Agostinho, Confissões. 323 Livro nono O Batismo. O adeus ao professorando. Na Quinta de Cacicíaco. De novo em Milão. Traços biográficos e morrete de Mônica, mãe de Agostinho. Underline, 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 underline 01 em colóquio com Deus. Ó Senhor, eu sou vosso servo, sim, vosso servo e é filho da vossa escrava. Quebrastes as minhas cadeias. Sacrificar-vos-ei uma vítima de louvor 431. Fazei que meu coração e minha língua vos louve-me e todos os meus ossos exclamem, Senhor, quem é semelhante a vós? 432. Professor Irã eles estas palavras e vós, respondei, dizendo a minha alma, eu sou a tua salvação 433. Quem sou e como sou? Que malícia não houve nos meus atos ou, se não a houve nos meus atos, na S minhas palavras ou, se não a houve nas minhas palavras, na MI em à vontade. 431 Salmo 115, 16 e 17. 432 Salmo 34, 10. 433 Salmo 34, 3. Santo Agostinho, Confissões. 324 Vós, porém, Senhor bom e misericordioso, olhastes para a profundeza da minha morte, com a vossa destra, exauristes do fundo do meu coração o abismo de perversidade. E agora, tudo era não querer aquilo que eu queria e querer o que vós queríeis. Mas, onde esteve durante tantos anos o meu livre-arbítrio? De que profundo e misterioso abismo foi ele chamado no momento a fim de inclinar a minha cerviz ao vosso suave jugo e os meus ombros ao vosso fardo tão leve, ó Cristo Jesus, minha ajuda e redenção 434. Quão suave se me tornou de repente carecer de Deus e cias fúteis. Receava perdê-las e agora já sentia prazer em abandoná-las. Vós, a verdadeira e suprema suavidade, as afastáveis de mim. Vós as afastáveis, e em vez delas, entraveis vós, mais doce que todo prazer, mas não para a carne e o sangue, mais resplandecente que toda a luz, mas mais oculto que todo segredo, mais sublime que toda honra, mas não para aqueles que se exaltam neles miésimos. Já o meu coração estava livre de torturantes cuidados, de ambição, de ganhos e de se revolver e esfregar na sarna das paixões. Entretinha-me em conversa convosco, 434 Salmo 18, 15. Santo Agostinho, Confissões. 325 Minha claridade, minha riqueza, minha salvação, Senhor, meu Deus. Underline, 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 underline 02 O adeus à cátedra, pareceu-me bem, na vossa presença, não abandonar ostensivamente o ministério da minha língua de artificial loquacidade, mas subtrair-me a ele suavemente, para dali em diante não comprarem, da minha boca, armas para o seu furor, os jovens que não se preocupam com a vossa lei e nem com a vossa paz, mas com loucuras vãs e combates tribunícios. Felizmente já faltavam poucos dias para os feriados das vindimas 435. Resolvi, por isto, suportá-los com paciência, para depois me retirar como de costume, reexatado por vós, não mais me tornar a vender. Estáveis a par do nosso plano, não porém as pessoais, a não ser as da nossa intimidade. Tínhamos combinado que não se comunicasse a ninguém, ainda que vós, 435 estas começavam a 22 de agosto e terminavam a 15 de outubro, prolongando-se pelo mesmo tempo que as dos tribunais e repartições do Estado. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 326 Quando nos erguíamos do Vale das Lágrimas 436 entoando o Cântico das Subidas 437, nos tinhas concebido setas agudas, carvões devoradores contra a língua pérfida 438. Esta tudo contradiz sob pretexto de dar conselhos, e seu, mo quem devora alimento, ama o que consome. Tinhais dardejado nosso coração com setas da vossa caridade e trazíamos as vossas palavras trespasadas nas entranhas. E os exemplos dos vossos servos, que das trevas trouxeres à luz e da morte à vida, reunidos no seio do nosso pensamento queimavam e consumem em a pesada sonolência, a fim de não mais nos inclinar-mos para as baixezas.
Inflamavam-nos tão vivamente que todo o sopro da contradição, originado da crítica malévola, longe de nos extinguir, nos incendiaria mais e mais. Contudo, por causa do vosso nome, que santificastes através do universo, também o nosso desígnio e resolução teriam certamente panegiristas. Pareceria quase jactância não esperar pelo tempo dos feriados já tão próximo, mas, demitir-me de um cargo público exposto aos olhares de toda a gente, seria por certo atrair a atenção de todos para a minha conduta. Muitas coisas se diriam, que eu de I 436 Salmo 83, 6. 437 Salmo 119, 1. 438 Ezequiel 36, 23. Santo Agostinho, Confissões. 327 chegar de propósito um dia próximo aos feriados das vindimas para me dar aparências de uma grande pessoa. E que utilidade havia em entregar às críticas e às disputas os meus sentimentos íntimos e se blasfemasse o meu bem 439? Além disto, naquele verão, os pulmões, por causa do demasiado trabalho literário, começavam a se sentir aquosa e a respirar com dificuldade. A lesão se revelava nas dores do peito, que se recusava a emitir voz mais nítida e mais prolongada. A princípio, tais achaques perturbavam-me, porque quase tinham-me constrangido a depor o fardo do magistério e, para poder me curar e convalescer, sem dúvida teria de interrompê-lo. Mas apenas nasceu e se firmou em mim a plena vontade de repousar e de ver que vós sois o Senhor 440, vós o sabeis, meu Deus. Comecei a me alegrar por se me deparar uma escusa verdadeira, com que pudesse moderar o incômodo das pessoas, que, por causa dos seus filhos, jamais queriam que retomasse a minha liberdade. Cheio, pois, de tal consolação, suportava o decurso daquele intervalo de tempo, seriam talvez uns 20 dias 439 Romanos 14, 16. 440 Salmo 44, 11. Santo Agostinho, Confissões. 328, mas rudemente suportava, pois já se tinha ausentado de mim a cobiça do ganho que me ajudava a desempenhar a dura ocupação. Eu ficaria esmagado, se a paciência não sucedesse à cobiça. Alguns dos vossos servos e meus irmãos dirão talvez que pequei, porque, com o coração já cheio do vosso viço, consenti-me a sentar ainda 1 hora na cátedra da mentira. Não discuto. Não é verdade que vós, Senhor misericordiosíssimo, me perdoastes e lavastes, na água santa, este pecado, com todas as outras horrendas fraquezas de morte? Underline, 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 03 Saudades de um amigo. Angustiadamente sofria Verecundo por causa do nosso bem-estar, porque, pelas correntes que tenacissimamente o retinham, se via privado do nosso convívio. Não era ainda cristão. A esposa, cristã, opunha-lhe uma cadeia bastante apertada com relação a nós, a qual o retardava no caminho que tomáramos. Dizia Verecundo que não queria ser Santo Agostinho, Confissões. 329 Cristão de outro modo, senão daquele que lhe era proibido. Delicadamente, porém, nos ofereceu uma quinta para lá estacionarmos durante o tempo que nos aprovesse. Vós, Senhor, o recompensareis na ressurreição dos juécitos, pois já lhes concedestes o prêmio. Na nossa ausência, quando já estávamos em Roma, acometido de doença e já fiel cristão, emigrou desta vida. Assim vos compadece-teis, não só dele, mas também de nós, para não nos afligirmos com dor intolerável, ao recordar a sua extremosa delicadeza de amigo, se não o pudéssemos contar entre vosso rebanho. Graças vos sejam dadas, Senhor nosso Deus. Somos vossos. As vossas exortações e consolações o demon trão. Fiel cumpridor de vossas promessas, recompensais, com a amenidade do vosso paraíso eternamente viçoso, a Verecundo, por nos ter oferecido aquela sua propriedade de Cacicíaco, onde, longe do borbulhar do mundo, pousamos em vós. Perdoas-teis-lhe os pecados sobre a terra, no monte abundante, no vosso monte, no monte da fertilidade 441. 441 Salmo 67, 16. Santo Agostinho, Confissões.
330 Angustiava-se então Verecundo, mas Nebrídio se alegrava. Também este se despencara, não sendo ainda cristão, naquela cova de erro tão pernicioso, a ponto de acreditar que a carne verdadeira do vosso filho era uma aparência. Contudo, erguendo-se dessa cova, tal era a sua posição, ainda não impregnado dos sacramentos da vossa igreja, buscava apaixonadamente a verdade. Não muito depois da nossa conversão e regeneração por meio do vosso batismo, vós o libertastes da carne quando já era fiel católico. Servia-vos com perfeita castidade e continência, na África, entre os seus. Naquele tempo, já toda a sua casa tinha se feito cristã, por seu intermédio. Agora ele vive junto de Abraão 442, qualquer que seja o significado de junto de. Lá vive o meu Nebrídio, o meu doce amigo e, com relação a vós, Senhor, o vosso filho que, de liberto, tornastes adotivo. Lá vive 443. Pois, para essa alma, que lugar existe diferente desse? Lá vive, nesse lugar a respeito do qual me fazia muitas perguntas, a mim, homenzinho ignorante. 442 Lucas 16, 22. 443 Superlativamente emocional, poucos corações amaram tanto como Agostinho. O seu lirismo se incendeia em novas labaredas quando trata da amizade. Com que doçura e saudade o filho de Mônica se refere aos amigos que a morte arrebatara. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 331 Já não aproxima o seu ouvido da minha boca, mas aproxima a sua boca espiritual da vossa fonte e bebe, até mais não poder, a sabedoria, em proporção com a sua avidez, feliz para sempre. Nem creio que se inebride de tal sorte com ela que se esqueça de mim, quando é certo que vós, Senhor, de quem ele bebe, vos lembrais de mim. Assim éramos nós. Consolávamos Verecundo, que nos permanecia fiel à amizade, apesar da nossa conversão ser para ele objeto de tristeza. Exortávamo-lo à fidelidade no seu estado, isto é, na vida conjugal, esperando a ocasião de ele nos seguir. Isto, podia realizá-lo brevemente e estava mesmo a ponto de o fazer. Enfim, decorreram aqueles dias que pareciam muitos e longos por causa do amor pela liberdade que eu ria, para poder cantar, no íntimo do meu ser, disse o meu coração, busquei o vosso osso, Senhor. De novo o curarei 444. Underline, 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 underline 04 na quinta de Cassicíaco. 444 Salmo 26, 8. Santo Agostinho, Confissões. 332 Chegou o dia em que, na realidade, devia me libertar da profissão de retórico, da qual já estava desligado no pensamento. Assim sucedeu. Livrastes a minha língua do lugar de que me tinhais já libertado o coração. Eu vos bendizia, partindo radiante de júbilo para a casa de Km Pô, com todos os meus 445. O que aí realizei nas letras, já incontestavelmente em vosso serviço, mas respirando ainda a soberba da escola, como o leitor numa pausa, atestam-no os livros de disputas com os presentes 446 ou só comigo na vossa Sensa 447. O que tratei em discussões com Nebrídio, ao Sente, mostram-no as cartas 448. Quando encontrarei tempo suficiente para como honrar todos os vossos grandes benefícios para comigo, sobretudo, nesta época da vida? Tenho pressa de relatar outras graças mais importantes. 445 Cassicíaco, para onde se retirou Agostinho, se chama hoje Cassago de Brianza, situado à distância de 7 léguas de Milão. Está encravada no meio dos montes. Na colina onde existia a casa de Verecundo, levantaram, séculos mais tarde, os duques Visconti de Modrone, um pau acio. N.D.T. 446 Esses livros em forma de diálogo têm por título, Contra Acadêmicos, trata da certeza e da verdade, da vida feliz, onde se prova que a verdadeira felicidade reside na filosofia, da ordem, sobre a ordem do mundo e o problema do mal. N.D.T. 447 refere-se ao livro dos Solilóquios.
Santo Agostinho permaneceu em Cacicíaco desde setembro de 386 até março de 387. N.D.T. 448 em Cacicíaco estavam hospedados então, além de Agostinho e de Mônica, Adeodato, Navígio, Lastidiano e Rústico, Trigésio, Licêncio, que estudavam retórica e filosofia, e Alípio, que por vezes se ausentava até Milão. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 333 Chama por mim a recordação do meu passado e torna-se-me doce, Senhor, confessar-vos com que interiores estímulos me submetestes, como aplanastes a minha alma, abatendo os montes e as colinas dos meus pensamentos, como endireitastes as minhas vias tortuosas e suavizastes as asperezas 449 e como submetestes Alípio, o irmão do meu coração, ao nome de vosso Filho único, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 450, nome que ele, a princípio, desdenhosamente suportava que fosse inserido nos meus escritos. Preferia Alípio que cheirassem antes ao perfume dos cedros das escolas, já abatidos pelo Senhor, do que ao odor das ervas salutares da vossa igreja, antídoto contra o veneno das serpinetes. Que exclamações elevei até vós, meu Deus, ao ler os salmos de Davi, esses cânticos de fé, esses hinos de Délio são que baniam de mim o espírito da soberba. Eu, rude no vosso verdadeiro amor e ainda catecúmeno, gastava o tempo naquela casa de campo com o catecúmeno Alípio. Vivia ao nosso lado minha mãe, mulher no aspecto, mas viril na fé, com a calma própria de uma idade avaeniçada, ternura de mãe e piedade cristã. 449 Isaías 40, 4 e Lucas 3, 4. 452 Pedro 3, 18. Santo Agostinho, Confissões. 334 Quantas exclamações proferia na leitura desses salmos e como me inflamava com eles, no vós o amor, desejando ardentemente recitá-los a toda a terra, se me fosse possível, para rebater o orgulho do gênero humano. Com efeito, são cantados em todo o universo, pois não há ninguém que se subtraia ao vosso calor 451. Como era veemente e atroz a dor com que eu me indignava contra os maniqueístas. De novo me compadecia deles por não conhecerem aqueles sacramentos, aqueles remédios e por se enfurecerem loucamente contra um antídoto que os podia curar. Quereria que estivessem então junto de mim em qualquer parte, sem eu saber que eles estavam presentes, e que contemplassem o meu rosto e ouvissem as minhas exclamações ao ler, naquelas férias, o Salmo 40. Oxalá eles vissem o que fez de mim aquele salmo, quando vos invoquei, ouvistes-me, ó Deus da minha justiça. Dilatastes a minha alma na tribulação. Tende misericórdia de mim, Senhor, e ouvi a minha súplica 452. 451 Salmo 18, 7. 452 Salmo 4, 2. Santo Agostinho, Confissões. 335 Oxalá me tivessem ouvido, sem eu o saber, para que não pensassem que era por causa deles que eu pronunciava aquelas palavras com que entrecortava os salmos. Efetivamente, não as teria proferido nem as entoaria daquela maneira, se percebesse que era visto. Nem eles, se eu as dissesse, as teriam recebido tais como as pronunciei comigo quando, com familiar afeto à minha alma, me dirigi a mim mesmo, na vossa presença. Horrorizei-me com temor e aí mesmo me abrasei em esperança, alegrando-me na vossa misericórdia 453, ó Pai. Tudo isto saía pelos meus olhos e pela minha voz, quando o vosso Espírito de bondade, chegando-se a nós, nos dizia, filhos dos homens, até quando sereis duros de coração? Para que amais a vaidade e buscais a mentira. 454 Sim, eu tinha amado a vaidade e buscará a mentira. Vós, Senhor, já tinhais engrandecido vosso Filho, ressuscitando-o dos mortos e colocando-o à vossa direita 455, para que, lá do alto, Jesus enviasse aquele que tinha prometido, o Paráclito, o Espírito de verdade 456. 453 Salmo 30, 8. 454 Salmo 4, 3. 455 Salmo 4, 4 Efésios 1, 20. 456 João 14, 16.
Santo Agostinho, Confissões. 336 Ele já o tinha mandado 457, mas eu não o sabia. Enviara-o, porque já estava glorificado com o ressurgir dos mortos e o subir ao céu. Antes, porém, o Espírito ainda não tinha sido concedido, porque Jesus ainda não estava glorificado. 458. Clama o profeta: até quando sereis duros de coração? Para que amais a vaidade e buscais a mentira? Sabei que o Senhor glorificou o seu Filho. 459. Clama, até quando? Clama, sabei. E eu, errante taene todo tempo, sem o saber, amei a vaidade e busquei a men-irá. Por isto, ouvi e tremi, porque me lembrava de ter sido igual àqueles a quem tais palavras se dirigiam. Nos fantasmas que eu tivera como verdade, só havia vaidade e mentira. Soltei pesados e fortes queixumes, na amargura da minha recordação. Oxalá os tivessem ouvido aqueles que até agora amam a vaidade e buscam a men-irá. Talvez ficassem confusos e vomitassem o erro. Vós ouvi-lo-seis, pois por nós morreu, com verdadeira morte corporal, aquele que continuamente intercede por nós. 460. 457 Atos 2, 1. 458 João 6, 29. 459 Salmo 4, 3. 460 Romanos 8, 34. Santo Agostinho, Confissões. 337 Lia, iraí-vos e não pequeis. 461. E eu, que já aprendi a irar-me contra os meus crimes passados, quanto me senti impelido a não mais pecar, ó meu Deus! Justamente me encolerizava porque não pecava em mim outra natureza de ascendência tenebrosa, como afirmam os que não se irritam consigo mesmos e entesouram, contra si, a ira, para o dia da vossa ira, dia da revelação do vosso justo juízo. 462. Os meus bens já não estavam fora, nem eram procurados sob este sol pelos olhos da carne. Aquele é esse que cuio reengozar fora de si mesmos facilmente se dissipam e se derramam naquelas coisas aparentes e temporais, lá bendo com o pensamento faminto as imagens de tais objetos. Oh, se eles se debilitassem com a fome e dissessem: quem nos mostrará o bem? 463 Ouçam a nossa resposta, está gravada dentro de nós a luz do vosso rosto, Senhor. 464. Nós não somos a luz que ilumina toda pessoa. 465, mas somos iluminados por vós, para que sejamos luz em vós, nós que fomos outrora trevas. 461 Salmo 4, 5. 462 Romanos 2, 5. 463 Salmo 4, 6. 464 Salmo 4, 7. 465 João 1, 9. Santo Agostinho, Confissões. 338 Ó, se vissem o interno e eterno esplendor que me fazia irritar contra mim mesmo. Porque, embora eu o saboreasse, não lhes poderia mostrar esse brilho, se acaso trouxessem, no olhar, o seu coração pousado fora de vós e me dissessem: quem nos mostrará o bem? Ali, onde mirava comigo mesmo, no réquiem dito da alma onde me compungia, onde vos oferecerá um sacrifício, imolando-vos a minha concupiscência. 466, onde, cheio de esperança em vós, começar a meditar na minha renovação, aí mesmo principiastes a fazer-me saborear as vossas doçuras, dando alegria ao meu coração. 467. Saía a mim exclamações, quando, lendo estas palavras fora de mim, as entendia no meu interior. Não desejava enriquecer-me de bens terrenos, devorando o tempo e sendo por ele devorado, pois possuía, na eterna simplicidade, outro trigo, vinho e azeite. 468. No versículo seguinte, num grito profundo do meu coração exclamava: ó, estarei em paz. Ó, viverei em paz no seu mesmo ser. 469 466 Literalmente, minha velhice, vetustatem meam. A expressão significa tendências pecaminosas. N.D.T. 467 Salmo 4, 7. 468 Salmo 4, 8. 469 Salmo 4, 9.
Santo Agostinho, Confissões. 339 O que eu disse, dormirei e descansarei. Quem nos resistirá quando se cumprir aquela palavra que está escrita, a morte foi devorada pela vitória 470. Vós sois esse ente que não muda. Em vós está o descanso que faz esquecer todos os trabalhos, porque em nenhum outro repouso existe senão vós 471. Fora de vós, nem sequer posso adquirir outras muitas coisas que não são o que vós sois. Mas vós, Senhor, singularmente me destes a esperança 472. Eu lia inflamado, em fervor e não encontrava o que havia de fazer a esses surdos mudos, de quem eu fora peste, ladrando amarga e cegamente contra a Bíblia, duelicificada com o mel do céu e cintilanete com a vossa claridade. Consumia-me de dor por causa dos inimigos da Escritura 473. Quando recordarei todos os fatos sucedidos naquele silêncio, o rigor do vosso castigo e a admirável prontidão da vossa misericórdia. Atormentáveis-me então, com uma dor de dentes. Piorando tanto que não podia falar, 471 Coríntios 15, 54. 471 Deuteronômio 4, 35 Isaías 45, 4. 472 Salmo 4, 10. 473 Salmo 123, 21. Santo Agostinho, Confissões. 340 Ocorreu-me pedir a todos os meus que estavam presentes para que rogassem por mim, ó Deus de toda a salvação. Este pedido, escrevi-o numa tabuazinha encerada e entreguei-o para que lhes fosse lido. Logo que dobram os joelhos em piedosa súplica, aquela dor desapareceu. Mas que dor! E como fugiu? Fiquei deslumbrado, eu o confesso, ó meu Senhor Deus, ó meu Deus. Nunca experimentara tal coisa desde os meus primeiros anos. O vosso poder insinuou-se em mim profundamente. Alegre na minha fé, louvei o vosso nome. Mas esta fé não me deixava estar seguro, pelo que dizia respeito aos meus pecados passados, os quais, ainda então, não me tinham sido perdoados pelo vosso batismo. Underline, 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 underline 05 Em comunicação com Santo Ambrósio. Terminados os feriados, fiz saber aos habitantes de Milão que deviam prover os seus estudos com outro vendedor de palavras, já que determinará consagrar-me ao vosso serviço. Nem eu, pelas dores de peito e dificuldade em respirar, poderia desempenhar o cargo. Santo Agostinho, Confissões. 341 Comuniquei por carta, ao vosso Santo Bispo Ambrósio, os meus desregramentos passados e a minha resolução presente, para que me indicasse o que, de preferência, devia ler nas vossas Escrituras, a fim de melhor me dispor e de me tornar mais apto para a recepção de tão insigne graça. Ordenou-me que lesse o profeta Isaías, segundo me parece, por ter vaticinado, mais claramente do que qualquer outro, o vosso evangelho e a vocação dos gentios à fé. Mas não o compreendi na primeira leitura e, julgando que todo ele era assim obscuro, deferia a sua repetição quando estivesse mais experimentado nas palavras do Senhor. Underline, 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 underline 06 O batismo. Chegada a ocasião em que convinha me inscrever entre os catecúmenos, deixando o campo, voltamos a Milão 474. Quis também Alípio renascer para vós, juntamente comigo, no batismo, já revestido da humildade tão coene 474 em março de 387. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 342 Forme com os vossos sacramentos. Era ele um fortíssimo domador do corpo, a ponto de trilhar descalço, com um insólito arrojo, o solo regelado da Itália. Juntamos também a nós a Deodato, o filho carnal do meu pecado, a quem tinhas dotado de grandes qualidades. Com 15 anos incompletos, ultrapassava já em talento a muitos homens idosos e eruditos. Confesso estes vossos dons, Senhor meu Deus, criador de todas as coisas 475 e tão poderoso para corrigir as nossas deformidades, porque nada de meu havia nesse jovem, além do pecado. Se por mim fora criado na vossa lei,
fostes vós e mais ninguém quem no-lo inspirou. Confesso-vos, pois estes vossos dons. Há um livro meu que se intitula O Mestre 476, onde ele dialoga comigo. Sabeis que todas as opiniões que aí se inserem, atribuídas ao meu interlocutor eram as dele quando tinha 16 anos. Notei nele coisas ainda mais prodigiosas. Aquele talento me causava calafrios de admiração, pois que eu se não vós, poderia ser o artista de tais maravilhas. 475 2 Macabeus 1, 24. 476 O Mestre. Santo Agostinho, Confissões. 343 Depressa lhe tirastes a vida da terra. É com a maior tranquilidade que eu me lembro dele, nada lhe receando na infância, nem na adolescência, nem no decurso da idade. Associamo-lo a nós como irmão em a graça, para o educarmos na vossa lei. Recebemos o batismo e nos abandonou a preocupação pela vida passada. Não me saciava, naqueles primeiros dias, de considerar, com inefável doçura, a profundeza de vossos nos sobre a salvação da humanidade. Quanto chorei, fortemente comovido, ao escutar os hinos e cânticos, soando maviosamente na vossa igreja. Essas vozes insinuavam-se-me nos ouvidos, orvalhando de verdade o meu coração. Ardia em afetos piedosos e corriam-me dos olhos as lágrimas, mas sentia-me consolado. Underline, 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 underline 07 O canto na igreja. Prenúncios de perseguição. Não havia muito tempo que a igreja de Milão começara a adotar o consolador e edificante costume dos caeníticos, com grande regozijo dos fiéis, que uniam um só Santo Agostinho, Confissões. 344 Coro as vozes e os corações. Havia um ano ou pouco mais que Justina, mãe do jovem imperador Valentiniano, seguia o vosso servo Ambrósio por causa da heresia com que fora seduzida pelos arianos 477. A multidão dos fiéis velava na igreja, pronta a morrer com o seu bispo, vosso servo. Minha mãe, vossa serva que era principal nas vigílias e na inquietação geral, veio e via em contínua prece. Nós mesmos, ainda frios, sem o calor do vosso espírito, nos comovíamos com a perturbação e consternação da cidade. Foi então que, para o povo não se acabrunhar com o tédio e a tristeza, se estabeleceu o canto de hinos e salmos segundo o uso das igrejas do Oriente. Desde então, até hoje, se tem mantido entre nós este costume, sendo imitado por muitos, por quase todos os vossos rebanhos de fiéis espalhados pelo mundo. Ao vosso bispo, que acabo de citar, manifestastes naquela conjuntura, por uma visão, o lugar onde estavam escondidos os corpos dos mártires Gervásio e Protácio, que por tantos anos conservastes incorruptos no tesouro dos vossos segredos, para, no momento oportuno, os de 477 estes hereges, partidários de Ário, sacerdote de Alexandria, negavam que Jesus Cristo fosse da mesma substância que o Pai, isto é, que fosse Deus. Foram condenados no concílio ecumênico de Nicéia em 325. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 345 Cobrirdes, a fim de refreardes o furor de uma simples mulher, embora imperatriz. Com efeito, descobertos e desenterrados os corpos, quando os transportavam com todas as honras à Basílica Ambrosiana, uns possessos, atormentados por espíritos imundos, foram curados, e me confessaram os mesmos demônios. Também um cego de muitos anos, cidadão muito conhecido na cidade, tendo perguntado a causa das manifestações de regozijo entre o povo, informado dos acontecimentos, se levantou e pediu ao guia que o levasse para junto dos corpos dos mártires. Chegado lá, pediu licença para tocar com um lenço o ataúde dos vossos santos, cuja morte fora preciosa aos vossos olhos 478. Logo que tocou com o lenço e o levou aos olhos se abriram-lhe subitamente. Propagou-se logo a fama do milagre, elevando-se até vós ardentes e esplendorosos louvores. O coração da perseguidora, ainda que não se tenha rendido à fé dessa elevação, contudo reprimiu o furor da sua luta contra nós. Graças vos dou, ó meu Deus,
479 478 Salmo 115, 15. 479 Lucas 18, 11. Santo Agostinho, Confissões. 346 De onde chamastes? Para que parte chamastes-me à memória, para confessar estes acontecimentos que, apesar da sua importância, omitira por esquecimento. Ainda não corri atrás de vós, quando, deste modo, se exalava o aroma das vossas fragrâncias 480. Por isto, mais chorava ouvindo os vossos hinos. Suspirava outrora por vós e enfim respirava o quanto permite o ar de uma choça de como. Underline, 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 underline 08 A morte de Mônica em Hóstia. A educação dela. Vós, que fazeis com que aquele si mesmo costume habitem na mesma morada 481, associastes a nós o jovem Evódio, natural do nosso município. Era agente de negócios do imperador e, tendo-se convertido e batizado antes de nós, renunciou às milícias profanas, alistando-se na vossa. Estávamos juntos, queríamos habitar em comum num convívio santo. 480 Cântico 1, 3. 481 Salmo 67, 7. Deus que em habitar e faz-te-me os mores em domo. Santo Agostinho, Confissões. 347 Procurando um lugar onde mais utilmente vos se víssemos juntos, voltávamos à África, quando em Hóstia, na foz do Tibre, faleceu minha mãe. Passo muitas coisas em silêncio, porque tenho pressa. Recebei, meu Deus, as minhas confissões e ações de graças por tão inumeráveis benefícios, de que não faço aqui menção. Mas não quero calar os sentimentos que me brotam da alma, acerca desta vossa serva, que, pela KRNE, me concebeu para a vida temporal e pelo coração me fez nascer para a eterna. Não quero publicar os seus méritos, mas os dons que lhe concedestes. Não foi ela efetivamente, que se fez ou educou a si mesma. Nem o pai nem a mãe podiam adivinhar o que viria a ser aquela a quem geraram. A disciplina do vosso Cristo e a doutrina do vosso Filho e coeducaram-na no vosso temor no seio de uma família fiel, que era digno membro da vossa igreja. Mais ainda que a diligência e educação da mãe, Emil, Nica enaltecia a vigilância de uma velha escrava, que já tomara meu avô materno às costas, sendo ainda menino, como é costume serem trazidas as crianças pelas meninas mais crescidas. Estas recordações, a sua idade avançada e Santo Agostinho, Confissões. 348 Os costumes exemplares tornavam-na veneranda aos ouros dos amós, nesta casa cristã. Esta serva desempenhava com solicitude o encargo que lhe confiaram os seus senhores de lhes olhar pelas filhas, repreendendo-as quando era necessário, com saenita e enérgica severidade instruindo-as com discreta prudência. Além das horas em que tomavam uma sóbria refeição à mesa de seus pais, nem água lhes deis a beber, ainda que ardessem em sede. Queria preveni-las de um mau hábito e aduzia esta sábia razão: quereis agora beber água, porque não tendes vinho em vosso poder. Quando vos casardes e ficardes senhoras da adega e da despensa, não mais gostareis da água, mas o hábito de beber prevalecerá. Com este método de aconselhar e mandar com a ulterioridade, lhes refreava o apetite em tenridade e lhes adaptava a sede às regras da temperança, para que não desejassem o que não convinha. Apesar disto, como a vossa serva contou a mim, seu filho, insinuou-se-lhe pouco a pouco o gosto pelo vinho. Como filha sóbria, os pais mandavam-na, segundo o costume, tirar vinho do tonel. Mergulhava a caneca na cuba, aberta pela parte superior e antes de despejar o veio Santo Agostinho, Confissões. 349 Ou para a Rafa sorvia com a ponta dos lábios um pouquinho, porque, por causa da repugnância, não podia beber mais. Não o fazia por inclinação à embriaguez, mas por excessos exuberantes da juventude, que fervem sob a forma de movimentos alegres e que de ordinário se corrigem nos ânimos pueris pela autoridade severa dos mais velhos. Aumentando, porém, dia a dia, a porção, pois quem despreza as coisas pequenas insensivelmente cai nas maiores. 482, escorregou para o hábito, de modo a esvaziar gulosamente copos cheios de veinho.
Onde estava então a prudente anciã e a sua severa proibição? Que remédio podia ser eficaz contra a doença oculta, se a vossa medicina, Senhor, não vigiasse por nós? Na ausência do Pai, da Mãe e dos educadores estáveis presente vós que nos criastes, que o nos chamais a vós e que por vossos legados procurais fazer algum bem para a salvação das almas. Que fizestes, pois, meu Deus? Como a socorrestes? Como a curastes? Não fizeste sair de uma alma um sarcasmo agudo e doloroso, como o ferro cirurgia 482 Eclesiástico 19, 1. Santo Agostinho, Confissões. 350 Codas vossa esse provisões secretas, para cortar de um só golpe aquela gangrena? De fato, a escrava que costumava acompanhá-la até junto do tonel, litigando um dia com a sua jovem senhorá, estando sós, lançou-lhe em rosto a intemperança, chamando-lhe com atroz insulto, bêbada, 483 ferida por este aguilhão, considerou a fealdade do seu hábito, reprovou-o e corrigiu-se. Assim como as adulações dos amigos nos pervertem, do mesmo modo, as censuras dos inimigos nos reformam. Contudo, não lhes retribui segundo o que operais por seu intermédio, mas segundo o mal que queriam aticar. A escravas, zangada, quis vexar a sua jovem senhora e não curá-la. Fez-lo em segredo ou porque o lugar e a ocasião da questiúnculas encontrara sozinhas ou porque ela mesma se expunha a um perigo por tê-la denunciado tão tarde. Mas, vós, Senhor, que tudo dirigis no céu e na terra e endireitais para os vossos desígnios a torrente profunda da iniquidade e regulais o curso turbulento dos séculos, curastes uma alma pela insolência de outra. Por isto, N 483 o texto latino usa a palavra meribibula m igual bebedorazinha de vinho, a qual só aparece nesta obra e em mais nenhum escritor. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 351 Quem, ao refletir neste caso, atribua ao seu poder pessoal o sucesso das suas palavras, dirigidas a quem deseja corrigir. Underline, 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 underline 09 Mônica, esposa modelar. Educada assim na modéstia e temperança, vós a tornáveis mais submissa aos pais do que eles a tornavam obediente a vós. Quando chegou a idade núbil plena, Hannah em matrimônio a um homem, a quem servia seu um senhor 484. Procurava conquistá-lo para vós, falando-lhe em vós pelos seus bons costumes, com os quais a tornáveis bela, respeitosamente amável e não candora aos olhos do marido. Sofria-lhe também as infidelidades matrimoniais com tanta paciência, que nunca teve discórdia alguma com o marido, por este motivo. Esperava que a vossa misericórdia, descendo sobre ele, o fizesse casto, quando crescesse em vós. 484 chamava-se Patrício. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 352 Se o coração do marido era afetuoso, o temperamento era arrebatado. Mas ela sabia que era melhor não resistir à ira do esposo, nem por ações nem por palavras. Logo que o via mais calmo e sossegado, oportunamente lhe dava explicação da sua conduta, se por acaso ele refletidamente se irritava. Enfim, muitas senhoras, tendo maridos muito mais benignos, traziam no rosto desfigurado os vestígios das pancadas. Conversando entre amigas, enxovalhavam a vida dos esposos. Minha mãe repreendia-lhes a língua, admoestando-as seriamente como por gracejo. Lembra-lhes que, desde o momento em que ouviram o contrato de matrimônio, como quem escuta a leitura de um documento pelo qual são feitas escravas, elas se deviam considerar como tais. Por este motivo, tendo presente esta condição, não podiam ser altivas com os seus senhores. Estas matronas, conhecendo o mau gênio que ela suportava do marido, admiravam-se de nada lhe ouvirem, nem por indício algum contar que Patrício lhe batesse ou que algum dia se desaviessem pior questiúnculas domésticas. Perguntavam-lhe familiarmente a razão e a minha mãe expunha-lhe seu modo de proceder, de que acima fiz menção. As que o punham em prática, depois de o Santo Agostinho, Confissões. 353 experimentarem, felicitavam-na. As outras, que não faziam caso,
continuavam a ser atormentadas e oprimidas. A princípio, a sogra se irritava sem ela, por causa de uns mexericos de escravas malévolas. De tal forma minha mãe a conquistou com afabilidades, com paciência e mansidão inalteráveis, que a própria sogra espontaneamente denunciou ao filho as línguas intrigantes das cravas como perturbadoras da paz doméstica entre a nora e ela e lhe rogou que fossem castigadas. Com efeito, dê-lhe, pois, Patrício, dócil à mãe e solícito pelo bom governo da casa e pela concórdia entre os seus, mão ou flagelar as culpadas, segundo o desejo de quem as acusara. A sogra declarou que podia esperar igual castigo quem quer que, para lhe agradar, lhe falasse mal da nora. Ninguém ousou mais se expor a tal risco e viveram as duas em doce harmonia, digna de se lembrada. Concedestes ainda um grande dom a esta fiel serva em cujo seio me criastes, ó meu Deus e minha misericórdia. Dia 485. Quando podia, se mostrava conciliadora entre as almas discordes e desavindas, a ponto de nada referir de uma a outra senão o que podia levá-las a se reconciliar, ouvindo de um lado e de outro as queixas amargas, as 485 Salmo 68, 18. Santo Agostinho, Confissões. 354 Quais costuma vomitar a discórdia encolerizada e cheia de ressentimentos, quando em presença de uma amiga, o vômito de rancores contra a inimiga ausente desabafa em azedas confidências. De pouca importância me parecia este bem, se uma triste experiência não me mostrasse que um grande ou mero de pessoas, não sei por que horrendo contágio de malícia, já espalhado por muito longe, não só repete a inimigos encolerizados o que uns, langados, disseram de outros, mas ainda acrescenta coisas que eles não proferirão. Pelo contrário, deve-se ter em pouca conta, para eles alguém dotado de sentimentos humanos, o não atiçar ou não acender, com ditos malévolos, as inimizades dos outros, se não o cura também, com boas palavras extingui-las. Assim era minha mãe, como vós, seu íntimo mestre, a ensinastes na escola do coração. Enfim, até vos ganhou o marido, nos últimos pôs desta vida temporal e não teve mais a lamentar nele o que lhe sofrerá antes de se converter. Era verdadeiramente a serva dos vossos servos. Todos os que a conheciam vos louvavam, honrando-vos e amando-vos nela, porque eles sentiam no coração a vossa presença, comprovada pelos frutos de uma existência tão santa. Santo Agostinho, Confissões. 355 Tinha sido esposa de um só marido, saudara aos pais a sua dívida de gratidão, governar a casa piedo, somente 486. Com as suas boas obras, dava testemunhos de santidade 487. Educar os filhos, dando-os tantas vezes à luz, quantas os via apartarem-se de vós. Enfim, ainda antes de eu adormecer no Senhor, quando já vivíamos unidos em vós pela graça do batismo, era tão desvelada para com todos, já que, por vossa liberalidade, permitis que nos dirijamos aos vossos servos, como se nos tivesse gerado a todos, servindo-nos como se fosse filha de cada um. Underline, 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 underline 10 O êxtase de Hóstia 488. 486 1 Timóteo. 5, 9, 4, 10. 487 Gálatas. 4, 19. 488 Este capítulo é um dos mais célebres das Confissões. Notabiliza-se pela arte descritiva, pela análise psicológica genial e intuição do transcendente. Trata um assunto da mais alta mística, o êxtase. Faz-nos vislumbrar um mundo de silêncio e de gozo para além do tempo e da fantasia dos sentidos. A cena foi representada num quadro por Ari Sefefer. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 356 Figura 1. Santo Agostinho e Santa Mônica em Hóstia, Ari Sefefer. Próximo já do dia em que ela ia sair desta vida, dia que vós conhecieis e nós ignorávamos, sucedeu, segundo CREIO, por disposição de vossos secretos desígnios, que nos encontrássemos sozinhos, ela e eu, apoiados a uma janela cuja vista dava para o jardim interior da casa onde morávamos. Era em Hóstia, na foz do Tibre, onde, apartados da multidão, após o cansaço de uma longa viagem,
Retemperávamos as forças para embarcarmos. Falávamos a sós, muito docemente, esquecendo o passado e ocupando-nos do futuro 489. Na presença da verdade, que sois vós, especulávamos qual seria a vida 489 Filipenses 3, 13. Santo Agostinho, Confissões. 357 Eterna dos Santos, que nunca os olhos viram, nunca o ouvido ouviu, nem o coração humano imaginou 490. Sim, os lábios do nosso coração se abriam ansiosos para a corrente celeste da vossa fonte, a fonte da vida 491, que está em vós, para que, aspergidos segundo a nossa capacidade, pudéssemos de algum modo pensar num assunto tão transcendente. Encaminhamos a conversa até a conclusão de que as delícias dos sentidos do corpo, por maiores que sejam e por mais brilhante que seja o resplendor sensível que as cerca, não são dignas de se comparar à felicidade daquela vida, nem merecem que delas se faça menção. Elevando-nos em afetos mais ardentes por essa felicidade, divagamos gradualmente por todas as coisas corporais até o próprio céu, donde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. Subíamos ainda mais em espírito, meditando, falando e admirando as vossas obras. Chegamos às nossas almas e passamos por elas para atingir essa região de inesgotável abundância, onde apacentais eternamente Israel com o pasto da verdade. Ali, a vida é a própria sabedoria, porque em tudo foi criado, tudo que 491 Coríntios 2, 9. 491 Salmo 30, 10. Santo Agostinho, Confissões. 358 Existiu e o que há de existir, sem que ela própria crie a si mesma, pois existe como sempre foi e como sempre será. Antes, não há nela ter sido, nem haver de ser, pois simplesmente é, por ser eterna. Ter sido e haver de ser não são próprios do ser eterno. Enquanto assim falávamos, ofegantes pela sabedoria, atingimos-la momentaneamente num ímpeto completo do nosso coração. Suspiramos e deixamos lá, agaradas, as primícias do nosso espírito 492. Voltamos ao vão ruído dos nossos lábios, onde a palavra começa e acaba. Como poderá esta, meu Deus, comparar-se ao vosso verbo, que subsiste por si mesmo, nunca envelhecendo e tudo renovando? Dizíamos, pois, suponhamos uma alma onde jazem em silêncio a rebelião da carne, as vãs imaginações da terra, da água, do ar e do céu. Suponhamos que ela guarda silêncio consigo mesma, que passa para além de si, nem sequer pensando em si, uma alma na qual se calem igualmente os sonhos e as revelações imaginárias, toda a palavra humana, todo o sinal enfim, tudo que sucede passageiramente. 492 Romanos 8, 23. Santo Agostinho, Confissões. 359 Imaginemos que nessa mesma alma existe o silêncio completo porque, se ainda pode ouvir, todos os seres lhe dizem, não nos fizemos a nós mesmos, fez-nos o que permanece eternamente 493. Se ditas estas palavras, os seres emudecem, porque já escutaram quem os fez. Suponhamos então que Deus sozinho fala, não por essas criaturas, mas diretamente, de modo a ouvirmos a sua palavra, não pronunciada por uma língua corpórea, nem por voz de anjo, nem pelo estrondo do trovão, nem por metáforas enigmáticas, mas já por ele mesmo. Suponhamos que ouvíamos aquele que amamos nas criaturas, mas sem o intermédio delas, assim como nós acabamos de experimentar, atingindo, num relance de pensamento, a eterna sabedoria, que permanece muda a véu sobre todos os seres. Se esta contemplação se continuasse e se todas as outras visões de ordem muito inferior cessassem, se unicamente esta arrebatasse a alma e a absorvesse, de tal modo que a vida eterna fosse semelhante a este vislumbre intuitivo, pelo qual suspiramos. 493 Salmo 99, 3 e 5. Santo Agostinho, Confissões. 360 Não seria isto a realização do entra no gozo do teu Senhor 494? E quando sucederá isto? Quando todos ressuscitarmos, mas nem todos seremos transformados 495? Ainda que isto disséssemos, não pelo mesmo modo e por estas palavras, contudo, bem sabeis, Senhor,
quanto o mundo e os seus prazeres nos pareciam vis, naquele dia, quando assim conversávamos. Minha mãe então disse: meu filho, quanto a mim, já nenhuma coisa me dá gosto nesta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem por que ainda esteja aqui, esvanecidas já as esperanças por este mundo. Por um só motivo eu desejava prolongar um pouco mais a vida, para te ver católico antes de morrer. Deus me concedeu esta graça superabundantemente, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui? Underline, 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 underline 11 últimos desejos de Mônica. 494 Mateus 25, 21. 495 Confronte com 1 Coríntios 15, 51. Ancum hominis resurgimus, sed non hominis imutabimur? Santo Agostinho, Confissões. 361 Não me lembro bem do que lhe respondi a respeito destas palavras. Dentro de 5 dias ou pouco mais, R. colhia-se ao leito, com febre. Num daqueles dias da sua doença, perdeu os sentidos, e durante um curto intervalo, não tinha consciência dos presentes. Acorremos logo e imediatamente recuperou os sentidos. Vendo-nos de pé junto a ela, a mim e ao meu irmão 496, perguntou-nos, como quem procura alguma coisa, onde eu estava. Depois, reparando em nós, atonitos de tristeza, acrescentou, sepultareis aqui a vossa mãe. Eu estava calado e contendo as lágrimas. Meu irmão, porém, proferiu algumas palavras nas quais mostrava o desejo de vê-la morrer na pátria, o que julgava melhor e não em um país estranho. Ouviu-o e, com um rosto cheio de aflição, fixando nele os olhos, repreendeu-o por acalentar tais sentimentos. Olhando depois para mim, disse, vê o que ele diz. E logo, se dirigindo a ambos, acrescentou, enterrai este corpo em qualquer parte e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais. 496 Chamava-se Navígio e era o primogênito dos irmãos. Além deste, Santo Agostinho teve uma irmã cujo nome se ignora e da qual apenas se sabe que foi religiosa e governou um mosteiro junto de Hipona. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 362 Tendo explicado seu pensamento nos termos que lhe foi possível, se calou. Com o agravamento da enferidade, dilataram-se-lhe as dores. Eu, ó Deus invisível, pensando nos vossos dons, que disseminais pelos corações dos vossos fiéis, donde vem colheitas admiráveis, alegrava-me e rendia-vos graças, ao lembrar-me de quanto sabia a respeito do cuidado que sempre a preocupará com a sua sepultura, dispondo e ordenando que fosse junto do corpo de seu marido. Porque tinha vivido com ele em tão estreita união, desejava também acrescentar esta felicidade, como a alma humana é incapaz das coisas divinas. Para que as pessoas pudessem recordar que, após a sua peregrinação de além-mar, lhe fora concedida a graça de a terra cobrir, na mesma sepultura, a ambos os cônjuges. Quando esta vaidade começara a se retirar do seu coração, eu não o sabia, mas me alegrava, me admirando de que ela assim o patenteasse. Contudo, na nossa coeniversa janela, quando me disse, que estou eu fazendo neste mundo, já não mostrava desejo de morrer na pátria. Soube também que, já quando vivíamos em Ostia, um dia em que eu não estava em casa, tinha lá falado Santo Agostinho, Confissões. 363 Com uma confiança maternal a alguns dos meus amigos acerca do desprezo por esta vida e da felicidade da morte. Eles, admirados com aquele valor de uma mulher, fustes vós que lhe destes. Perguntaram-lhe se não temia deixar o corpo tão longe da sua cidade. Respondeu, para Deus não é longe, nem devo temer que, no fim dos tempos, pois, não saiba onde há de me ressuscitar. Enfim, no 9º dia da doença, aos 56 anos de idade e no 33º de minha vida, aquela alma piedosa e santa libertou-se do corpo 497. Underline, 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 underline 12 Lágrimas de dor. Fechei-lhe os olhos e apoderou-se-me da alma uma tristeza imensa, que se desfazia em torrentes de lágrimas.
Mas, ao mesmo tempo, os meus olhos, sob o império violento da vontade, absorviam essa fonte até a secarem. Oh, como foi angustiosa para mim a luta! 497 Mônica recebeu da Igreja e da tradição cristã o título de santa. O seu corpo foi sepultado na cripta da Igreja de Santa Áurea em Ostia, onde foi descoberto em 1430 e trasladado para Roma, primeiro para a Igreja de São Trifão e mais tarde para a igreja que lhe foi dedicada. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 364 Quando ela exalou o último suspiro, Adeodato, meu filho, rebentou em pranto. Mas, instado por todos nós, calou-se. Deste modo, a sua voz juvenil, voz do coração, também reprimiu e calou em mim esta espécie de emoção pueril que se expandia em choro. Parecia-nos que não ficava bem celebrar-lhe os funerais com pranto, lamentações e gemidos, porque estas demonstrações servem, se humanmente, para deplorar a infelicidade dos mortos ou o seu completo desaparecimento. A morte de minha mãe, pelo contrário, não foi infeliz nem total. Sabíamo-lo pelo testemunho dos seus costumes, pela sinceridade da sua fé 498 e por outras razões inequívocas. O que era aquilo que me pungia dentro da alma? Essa é não uma chaga recente, por ter sido arrancado de happy ending do hábito tão doce e tão querido de viver junto da minha mãe? Causava-me grande consolação o seguinte testemunho que deu de mim, na sua última doença, correspondendo com grande ternura às minhas gentilezas, Xavier-me bom filho que lembrava, com grande sentimento de amor, que nunca da minha boca fora proferida contra ela uma só palavra dura e injuriosa. 498 1 Coríntios 15, 51. Santo Agostinho, Confissões. 365 Contudo, meu Deus, meu Criador, que comparação havia entre a solicitude que lhe tributava a servidão a que ela por mim se sujeitara. Por me sentir assim desamparado de lenitivo tão grande, a minha alma ficava em CHAGA e a minha vida, formada pela fusão da sua, despedar a veasse. Estancado pranto de Adeodato, Evódio, tomando um saltério, começou a cantar um salmo ao qual todos respondíamos, cantar-vos-ei, Senhor, a misericórdia e a justiça 499. Informando-se do que se passava, concorreram muitos dos nossos irmãos e mulheres piedosas. Enquanto aqueles que costumavam se encarregar dos funerais exerciam seu ofício, eu em lugar onde a boa educação me permitia, falava com os meus amigos, que julgavam não dever me deixar só. Falava de assuntos conforme a minha situação e com o bálsamo da verdade procurava mitigar os sofrimentos que só vós conhecieis e eles ignoravam. Escutavam-me com atenção, julgando que não sentia nenhuma dor. Porém eu, pertinho de vossos ouvidos, onde nenhum amigo me ouvia, censurava a ternura da minha sensibil e 499 Salmo 100, 13. Santo Agostinho, Confissões. 366 Dade me esforçava por reprimir a onda de tristeza que me invadia. Ela cedia um pouco ao meu esforço, para de novo se insurgir impetuosa, sem, contudo, me fazer berrutar as lágrimas ou me alterar o rosto. Mas eu sabia o que comprimia no coração. Desgostava-me, profundamente, ser tão sensível a estas vicissitudes humanas que irremediavelmente tecem conforme a ordem natural e a sorte de nossa coenidição. Por isto, a minha dor suscitava-me uma nova dor e me afligia com uma dupla tristeza. Foi conduzido o cadáver à sepultura. Fui e voltei, sem derramar lágrimas. Nem mesmo chorei durante as orações que vos dirigimos, ao ser oferecido o sacrifício da nossa redenção pela defunta, cujo cadáver já estava depositado junto ao sepulcro, antes de o enterrarem, como ali é costume. Nem sequer chorei durante as orações. Mas todo dia senti, no meu íntimo, uma tristeza opressiva. Com o espírito agitado vos suplicava, com todas as forças, que curasseis a minha dor. Creio que, se mo não concedieis era para gravardes na minha memória, ao nos por esta única experiência, quanto são poderosos os laços do hábito até na alma que já se não alimenta com palavras enganadoras. Santo Agostinho, Confissões. 367 Lembrei-me de ir ao banho.
Ouvirá dizer que este nome lhe fora dado por causa dos gregos lhe chamarem Balaneion, por aliviar o espírito das angústias. Confesso também isto à vossa misericórdia, ó Pai dos órfãos 500, confesso que depois do banho fiquei como estava, sem conseguir expulsar do coração esta amarga tristeza. Depois adormeci. Acordei e achei a minha dor bastante mitigada. E estando só, deitado no meu leito, recordei os versos verídicos do vosso Ambrósio. Vós sois, na verdade, Deus, Criador de todas as coisas 501, regendo o mundo supremo, vestindo o dia com a beleza da luz, vestindo a noite com a graça do sono, para que o repouso, ao labor de cada dia, os membros fatigados restitua, as mentes cansadas alivie e as tristezas angustiosas dissipe. 502. Depois, pouco a pouco, voltava aos anteriores cientimentos a respeito da vossa serva. Recordava-me da sua 500 Salmo 67, 6. 501 2 Mec 1, 24. 502 Ambrosi. HYMN 4. 1:8. Deus, Creator Onium Polique Rector Vistins de Indecoro Lumine Noctem Soporia Gratia Artus Solutus Udquis Redat Laboris Usui Mentes que Fessas Alevet Luctus que Solvat Anchios. Santo Agostinho, Confissões. 368 Convivência, piedosa para convosco e santamente afável e paciente para comigo e que, de repente, me fora arrebatada. Senti a consolação em chorar, na vossa presença 503, por causa dela e por ela e também por causa de mim e por mim. As lágrimas que reprimia, soltei-as para que corriesse sem a vontade estendendo-as como um leito sobre o meu coração. Este repousou nelas, porque aí estavam os vossos ouvidos e não os de qualquer pessoa que soberbiamente interpretasse o meu choro. Confesso-vos agora tudo isso, Senhor, por escrito. Leia-o quem quiser, interprete-o como lhe parecer. Se alguém julgar que eu pequei, chorando os breves minutos por minha mãe, que eu nesses momentos via morta ante os meus olhos e que tantos anos por mim chorara para que eu vivesse aos vossos olhos, esse não ria. Mas se é dotado de grande caridade, chore pelos meus pecados diante de vós, que sois o Pai de todos os irmãos do vosso Cristo. Underline, 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 underline 503 Salmo 18, 15. Santo Agostinho, Confissões. 369 13 Preces pela Mãe. Agora, curado já o meu coração desta ferida, na qual se poderia censurar a minha sentimentalidade, derramo diante de vós, meu Deus, pela vossa serva, outra espécie de lágrimas. Manam de um espírito comovido pelos perigos que cercam toda a alma que morre em Adão 504. Vivificada em Cristo ainda antes de ser libertada da carne, vivia de tal modo que o vosso nome era louvado na sua fé e nos seus bons costumes. Contudo, não ouso dizer que desde o tempo em que a regenerastes pelo batismo, não caísse de sua boca alguma palavra oposta à vossa lei. O vosso Filho, que é a verdade, declarou, se alguém chamar louco a seu irmão, será réu do fogo da Geena 505. E ai da vida humana, ainda mais louvável, se ajoelhar-de sem a vossa misericórdia. Mas, por que não examinais as nos SAS faltas com rigor, confiantemente SP erramos algum lugar junto a vós? Quem, porém, vos em 504 1 Coríntios 15, 22. 505 Mateus 5, 22. Santo Agostinho, Confissões. 370 meros seus verdadeiros méritos, que outra coisa expõe senão os vossos benefícios. Ó, se as pessoas se reconhecessem como pessoas, se aquele que se glorifica se glorificasse no Senhor, 506. Por isto, Deus do meu coração, minha glória e MI em a vida 507, esqueço um momento as boas ações de MI em a mãe, pelas quais alegremente vos dou graças, para vos pedir perdão por seus pecados. Ouvi-me em nome de aquele que é a cura das nossas chagas, que foi suspenso do madeiro da cruz, e sentado à vossa direita, intercede por nós 508. Sei que ela praticou a misericórdia e que PR doou, de coração, as faltas contra ela cometidas.
Perdoai-lhe também as suas dívidas, se algumas contraiu em dos anos que se seguiram ao batismo. Perdoai-lhe, Senhor, perdoai-lhe, eu vou-lo suplico e não entreis com ela em juízo 509. Que a vossa misericórdia supere a vossa justiça 510, pois são verdadeiras as vossas palavras e prometestes misericórdia aos misericordiosos. Contudo, se alguém foi misericordioso, a vós o deve, a vós, que vos compadecereis de quem já tiverdes tido 506 2 Coríntios 10, 17. 507 Salmo 1 17, 14, 27, 28. 508 Romanos 8, 34. 509 Salmo 142, 2510 Tiago 2, 13. Santo Agostinho, Confissões. 371 Piedade usareis de misericórdia com quem tiverdes sido misericordioso 511. Creio que fizeste já o que vos suplico, mas desejo, Senhor, que aproveis esta oferenda voluntária da minha boca 512. Perto do dia da sua morte, minha mãe não desejou que seu corpo fosse pomposamente sepultado, nem que fosse ungido com aromas, nem ambicionou um túmulo magnífico, nem se preocupou com tê-lo na pátria. Em uma destas coisas nos recomendou. Mostrou apenas desejo de que nos lembrássemos dela junto do vosso altar, onde nunca tinha faltado um só dia render-vos homenagens, porque sabia que lá se distribui a vítima santa que cancelou o libelo de condenação contrário a nós 513. Com esta vítima, triunfou do inimigo que numera as nossas faltas e procura acusações contra nós. Mas o nosso adversário nada encontrou em aquele com quem nós vencemos 514. Quem poderá restituir a Cristo Jesus seu sangue inocente? Quem poderá lhe restituir o preço com que nos 511 Romanos 9, 15, confronte com Ezequiel 33, 19. 512 Salmo 118, 108. 513 Colossenses 2, 14. 514 confronte com Lucas 23, 4, João 14, 30, 18, 38 e 19 horas e 4. Santo Agostinho, Confissões. 372 Resgatou do inimigo para nos arrancar dele? Era este mistério da vossa redenção que a vossa serva ligara a sua alma pelos vínculos da fé. Ninguém arranque jamais da vossa proteção. Que o leão e o dragão, nem a força e nem por insídia se interponham entre ela e vós. Para que o astuto acusador a não convença e arrebate, ela não responderá que nada deve. Dirá antes que as suas dívidas lhe foram perdoadas por aquele a quem ninguém pode restituir o que por nós pagou sem ser devedor. Que ela esteja em paz com o marido, já que, anteriormente ou posteriormente à sua união com ele, com ninguém mais se desposou. Serviu-o com paciência, a ele cansando méritos para também ganhá-lo para vós. Inspirai, meu Senhor e meu Deus, inspirai aos vossos servos, meus irmãos, aos vossos filhos, meus senhor-reis, a quem sirvo pelo coração, pela voz e pela pena, inspiraí a todos os que lerem estas páginas que se lembrem, junto ao altar, de Mônica, vossa serva e de Patrício, outrora seu esposo, pelos quais me introduzistes nesta vida, de um modo tal que eu ignoro. Que se lembrem, com piedoso afeto, dos que foram meus pais nesta vida transitória e meus irmãos em vós, nosso Pai na Igreja Católica, nossa Mãe e meus conquis Santo Agostinho, Confissões. 373 Dadãos na Eterna Jerusalém. Por esta, suspiro-vos só povo na sua peregrinação, desde a partida até ao regresso só. Assim, graças a estas confissões, o desejo último de minha mãe será mais copiosamente cumprido, com as orações de muitos, do que somente com as minhas.